Olá, pessoal, estamos de volta à disciplina de gestão de projetos digitais. Nós estamos no módulo 2 e hoje a gente vai iniciar a unidade 2 deste módulo. A unidade 2, no módulo 2, tem por nome das comunicações aos riscos. Se vocês lembrarem, na última unidade, a gente discutiu sobre as áreas de conhecimento do PMBOK. O que são essas áreas do conhecimento, né? Dentro da disciplina de gestão de gestão de projetos digitais, nós temos ali pelo menos 10 grandes áreas que precisam ser atendidas pelo gestor de projetos e pela equipe que vai trabalhar durante o decorrer de um determinado projeto. Quando a gente pensa num produto digital, num software, numa página web, nós também vamos percorrer essas 10 frentes de trabalho diferenciadas. E a gente viu que dessas 10 destacadas lá no PMBOK, as 3 principais eram tempo, custo e escopo. E que qualquer pequeno obstáculo em cada uma dessas 3 ocasiona, decorrem problemas nas outras 2. Então, se você atrasa na sua gestão de tempo, você pode ter que repensar, por exemplo, a questão de custo, né? O que eu vou fazer, ou será que eu vou precisar pagar mais se eu estou alugando um equipamento e, de repente, esse equipamento vai ter que ser alugado por mais tempo. Então, essas 3 são as principais, mas, além delas, a gente tem mais 7. Nós vimos 2, além de escopo, tempo e custo, na última unidade, e hoje nós vamos ver as próximas 5, as 5 outras áreas da gestão de projetos digitais, que estão descritas no PMBOK e na literatura, certo? E elas são recursos, gestão de recursos humanos, recursos físicos, comunicação, como é que o gestor deve preparar a comunicação entre a sua equipe, entre todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Uma bastante importante, que é a gerência de riscos. O que você precisa saber sobre riscos, o que são riscos, quando eles acontecem, o que a gente precisa fazer. A gestão de aquisição, né? Vou ter que comprar equipamentos, eu vou ter que comprar licenças de software, como é que essa compra se dá. E a gestão de partes interessadas, de comunicação também com todas as pessoas que fazem parte ali e que estão relacionadas ao seu projeto, ao produto que você está desenvolvendo. Com o decorrer dos slides, né, a gente vai entendendo mais claramente cada uma dessas frentes. A primeira delas é a gestão de recursos, e nós temos aí a definição, né, de recursos físicos e humanos. Então, nós definimos como gestão de recursos físicos e humanos. O gerenciamento dos recursos do projeto é a área de conhecimento que visa garantir que o gerente de projetos e sua equipe terão à disposição os recursos certos no lugar e no momento certo. Também conhecida como gestão de aquisições, esse gerenciamento trata dos processos de planejamento e execução das aquisições de bens e serviços de terceiros, considerados essenciais para o projeto. Então, é tudo aquilo que você precisa adquirir para você poder executar o seu projeto. Às vezes, para desenvolver uma página, você precisa de um determinado software, precisa pagar pela licença dele. Então, essas aquisições, elas são de recursos físicos, recursos lógicos, elas constam da gestão de recursos, assim como contratação de pessoas, né, porque nós temos recursos humanos também, por quanto tempo essas pessoas serão contratadas no projeto, quais são as principais responsabilidades da gestão de recursos. Nós precisamos, enquanto gestores, planejar as aquisições por meio de documentações, das decisões do que comprar e dos possíveis fornecedores. Então, você tem que ter ali já um rol das pessoas que podem te fornecer os equipamentos, uma planilha que seja, os equipamentos e também os recursos digitais que você necessite. Aí depois você tem que conduzir, enquanto gestor,
a parte de seleção, de contato, de negociação com os fornecedores. Então, é um caminho lógico, né? Primeiro você procura por fornecedores, depois você faz um contato e negociação com fornecedores, e por fim, você vai precisar monitorar um contrato e verificar se houve ou se vão haver mudanças e correções a cada nova aquisição que você necessitar dentro do seu projeto. Os contratos para avaliar, né, se vão ser entregues no tempo, por quanto tempo, se você precisou ou não pagar uma multa, algo do gênero, se você tiver algum problema. De forma mais elencada, né, de forma mais segmentada, a gestão de recursos tem as seguintes atividades. Primeiro, planejar o gerenciamento dos recursos. Então, estabelecer uma metodologia sobre como os recursos serão estimados, adquiridos, gerenciados e utilizados. Então, toda essa parte de o que eu vou adquirir, quem é que vai trabalhar com esses bens que eu estou adquirindo, se são pessoas, né, se eu estou contratando pessoas, como é que eu vou gerenciar essas pessoas, por quanto tempo elas estão sendo contratadas, ou elas já fazem parte do meu time e eu estou apenas alocando elas para tarefas em um determinado projeto. Então, todos esses serviços e as pessoas também que fazem parte de um projeto, elas estão sendo controladas e monitoradas nesse planejamento inicial. É claro que depois você vai precisar fazer uma previsão de quais serão os recursos e quais serão as pessoas envolvidas para trabalhar com esses recursos em um determinado projeto. Então, ele fala ali, estime os recursos das atividades. Depois você vem para um passo de, bom, já sei quem vai trabalhar, já sei o que eu preciso, já tenho minha lista de fornecedores, vou lá e vou adquirir esses recursos. Então, agora eu vou adquirir equipamentos e materiais, os suprimentos, e também vou alocar as pessoas nas suas determinadas tarefas, seus papéis no projeto. Você vai fazer isso, já fulano vai fazer aquilo outro, e assim por diante. Por fim, quando você já tem toda a parte de aquisição feita de recursos humanos e de recursos físicos, digitais, nos resta fazer o desenvolvimento de competências e também de controle de tudo que está acontecendo. Às vezes a sua equipe ainda precisa passar por um treinamento, caso você adquira um novo tipo de software. Então, essa fase de monitoramento, de controle, ela é uma das fases finais, né? Ele chama ali de desenvolver a equipe, a fim de aprimorar o talento dessa equipe para que ela possa conseguir desenvolver, desempenhar o projeto. Aí nós continuamos gerenciando a equipe, acompanhando, verificando se essa equipe ela está conseguindo chegar no que você programou lá no gerenciamento de tempo, gerenciamento de escopo. Então, você vai ter aí o controle e o gerenciamento tanto das pessoas quanto dos recursos. Você vai verificar se o que você está utilizando é suficiente enquanto recurso fisiológico para a demanda do projeto. Se não é, tem que ter tomada de decisão em tempo de execução, né? A gente fala de metodologia ágil, então essa parte aqui de gerenciar equipe, de controlar recursos, tem muito a ver com isso. Estar atento a mudanças que podem acontecer e que vão acontecer o tempo todo. Nós, enquanto gestores, devemos ser capazes de responder a essas mudanças tomando atitudes de correção no tempo correto. A segunda área de gestão, depois da gestão de recursos, né, aqui nessa unidade, é a gestão de comunicação, também bastante importante. A comunicação é uma das principais habilidades aí do gestor desse novo século. A capacidade de se comunicar, de colocar a sua opinião de forma que ela seja reconhecida e que você seja validado pela sua equipe, né, no papel de um líder e não de um chefe. Então, o gerenciamento das comunicações do projeto é a área do conhecimento que visa promover a troca eficiente de informações, certificando-se de que as partes interessadas estejam sendo comunicadas sobre todas as ações e decisões importantes tomadas no projeto. Lembre-se, né, geralmente nós estamos trabalhando agora com metodologias ágeis por conta da natureza dos projetos e dos produtos digitais. Então, geralmente é a metodologia mais indicada.
E disse lá no Manifesto Ágil que uma das principais abordagens da metodologia ágil é a participação bastante efetiva das partes interessadas no seu projeto, dos clientes, das pessoas para quais você está desenvolvendo. A opinião delas é muito importante. Então, se comunicar com todo mundo, inclusive com o seu cliente, ou com o público para qual o seu produto está sendo desenvolvido, é essencial. Então, a gestão de comunicações passa a ser uma das áreas essenciais aí cobertas na gestão de projetos. Em outra definição, a gente tem que o gerenciamento de comunicação inclui um conjunto de processos exigidos para a geração, coleta, distribuição, armazenamento e controle das informações do projeto. Pense, né? Às vezes você precisa passar informações de uma forma bem detalhada para a sua equipe, mas aí essas informações precisam ser resumidas quando você vai passar para o presidente da empresa, né? A gente sabe que o presidente ele tem olhar para diversos projetos ao mesmo tempo, em reuniões, e aí você precisa pensar em como você vai fazer que essas informações sejam resumidas. Para quando você vai trabalhar com o público, talvez um questionário ou uma pesquisa de satisfação seja uma outra forma de se comunicar. Então, diferentes tipos de abordagens com diferentes grupos de pessoas que precisam exprimir a sua opinião dentro de um mesmo projeto. Então, as principais responsabilidades da gestão de comunicação são essas que estão elencadas aí. Primeiro, identificar as partes interessadas e documentar. Então, quem são as pessoas que fazem parte desse projeto, que estão interessadas? Quais são as organizações que estão interessadas nesse projeto, né? Além de grupos de pessoas, grupos sociais, existem organizações outras empresas que estão colaborando conosco, talvez de uma forma terceirizada ou de uma forma colaborativa mesmo. Então, identificar as partes interessadas é isso, documentar quais são as pessoas, as organizações que cooperam ou que são impactadas pelo projeto. Depois eu vou planejar e distribuir as comunicações, então vou precisar definir como é que vai ser a minha abordagem de comunicação e de que forma eu vou disponibilizar essas informações para cada uma dessas partes interessadas. Então, eu vou utilizar a web, vai ser por texto, vou utilizar mais e-mails, ou eu vou trabalhar com relatórios, isso tudo depende do público para qual eu quero me comunicar. Depois eu tenho gerenciamento de expectativas e divulgação de desempenho. Eu vou estar verificando se o que o público, se o que o meu cliente, por exemplo, espera está sendo atendido conforme o decorrer do projeto e os relatórios de como o projeto está indo, que eu estou passando para ele. Aí aqui, de uma forma mais segmentada, né, a gente tem as atividades envolvidas na gestão de comunicação. Primeiro, como todas as outras, a gente tem uma fase de planejamento. Então, nessa fase, a gente desenvolve como é que vai se dar o plano de comunicação, com base na necessidade de cada uma das partes. Então, para o público-alvo do meu produto, eu vou me comunicar dessa forma. Para o gerente da empresa, para o CEO, né, eu vou me comunicar dessa forma. Para a minha equipe, dentro do meu time de desenvolvimento, a comunicação acontece de forma mais constante e é desta outra forma. Aí enquanto empresa, eu disponho do ferramental, né? O que o PMBOK traz para a gente, enquanto literatura de gestão de projetos, são boas práticas. Você precisa fazer uma comunicação com todas as partes interessadas. Como você vai fazer, aí é opção de cada empresa. Interessante que seja de uma forma sucinta, de uma forma rápida, uma forma cooperativa, para a gente não perder valor da metodologia ágil. Depois a gente tem o gerenciamento das comunicações, você planeja, depois você vai gerenciar o seu planejamento, né? Então, no caso aqui, ele vai executar a coleta de informações, armazenar essas informações e depois fazer com que essas informações sejam repassadas, aquilo que é importante seja repassado para todas as partes que são interessadas. E depois a gente tem o monitoramento das comunicações. Então, será que eu estou conseguindo realmente me comunicar
com o meu cliente, por exemplo, ele está entendendo quais são os benefícios do produto, será que ele tem interesse em adquirir esse produto quando ele for lançado no mercado? Então, essa é a parte de monitoramento, né? Se o que eu planejei e eu coloquei em controle, ele está sendo compreendido pela parte interessada que me é importante. Depois a gente tem um terceiro tipo de gestão dentro dessa unidade, que é a gestão de riscos, né? Riscos bastante importante. Quando a gente falou lá de metodologia tradicional e de metodologia ágil, na metodologia tradicional, a gente, por natureza, do tipo de projeto, a gente trabalha com muita prevenção a riscos, né? Um exemplo de projeto para metodologia tradicional é a construção de um novo equipamento médico para manutenção de vida, por exemplo. Esse equipamento de manutenção de vida, ele não pode acontecer nada de errado com ele, né? Se acabar a luz, ele tem que continuar funcionando, tem que ter todo um tipo de salvaguarda para cada risco que acontecer. Mas, quando a gente está falando de produtos digitais, de produtos que não têm um risco de controle à vida, por exemplo, ou de suporte à vida, ou não é um sistema para monitoramento de tráfego aéreo, todos esses que são relacionados a suporte à vida, os riscos eles não podem acontecer. Mas quando a gente trabalha com sistemas do dia a dia, sistemas voltados para produtos digitais, páginas web, um curso online que você está montando, esse tipo de produto, ele é mais maleável, né? Ele pode acontecer de você não cumprir todos os requisitos que estão sendo colocados. E tudo bem, né? Porque como não é de suporte à vida, dá para a gente consertar e agir a tempo. Então, os riscos são muito comuns e o que a gente espera é que nós possamos elencar quais são os principais riscos para um determinado tipo de projeto e quais são as vacinas, né, quais são as formas de tratamento, de prevenção para cada um desses riscos. Então, a gestão de riscos nada mais é, né, do que a área de conhecimento que trata da gestão das incertezas do projeto, do que pode ou não pode acontecer. Tem até o exemplo de um risco positivo, né? Algo que não se espera e que nem tudo é ruim, algo que você não espera e, de repente, você tem ali uma surpresa positiva, né? Talvez uma valorização do tipo de produto que você está lançando no mercado, e isso pode ser não esperado. Então, a gente também tem a ideia do risco não sendo apenas algo voltado para algo punitivo, né? Então, o objetivo desta área, que trata das incertezas, é evitar as ameaças ao projeto e potencializar as oportunidades que forem surgindo, dando respostas adequadas aos riscos. Então, aí você tem o conceito de ameaça, né, que claramente é negativo, mas você também tem o conceito de oportunidade, novas oportunidades que podem acontecer e que você pode verificar, poxa, se eu investir mais nisso, talvez eu agregue mais valor ao meu produto e você só descobriu durante o decorrer do projeto. Aí a gestão de riscos, por outra definição, diz ali que o gerenciamento de riscos é um processo sistemático de definição, análise e resposta aos riscos do projeto, cujo objetivo é maximizar os eventos positivos e minimizar as consequências dos eventos negativos. Então, exatamente, com outras palavras, aquilo que a gente tinha dito antes. A gente quer reduzir tudo que for de aspecto negativo e maximizar, aumentar tudo aquilo que for de aspecto positivo, né, as oportunidades que eu reconhecer durante o decorrer do meu projeto. Aí, dentro da gestão de riscos, algumas responsabilidades do gestor, né, envolve planejar o gerenciamento de riscos e identificá-los, então, quais são os riscos que podem acontecer para cada tipo de projeto. Depois eu vou fazer uma análise qualitativa e uma análise quantitativa dos riscos. A análise qualitativa, ela verifica a possibilidade de ocorrência de um risco dentro de um projeto e qual que é o impacto quando esse risco acontece. A análise quantitativa, né, numérica, ela tem a ver com os efeitos que
uma cascata de riscos que acontecem, por exemplo, podem ocasionar no seu projeto. Depois a gente vai ver que os riscos são categorizados por prioridades, então, às vezes, riscos de prioridade baixa, mesmo que em alta quantidade, talvez não tenham o mesmo impacto do que um risco de grande possibilidade e que tem bastante comprometimento caso ele aconteça. Então, a ideia é pensar em equivalências, fazendo análise qualitativa e quantitativa, verificando o que é mais importante de acordo com a sua prioridade. E aí, é claro que, além de saber quais são os riscos mais importantes e as oportunidades também, a gente tem que planejar uma resposta aos riscos para tentar reduzir suas ameaças. As atividades envolvidas na gestão de riscos, elas são elencadas aqui. Primeiro, a gente faz o planejamento do gerenciamento de riscos. Então, a gente define de que forma os riscos serão gerenciados, o que inclui a escolha de uma metodologia e das ferramentas para a gestão de riscos. E tudo isso a gente coloca no plano de gerenciamento de riscos, assim como no plano de gerenciamento de qualidade, no plano de gerenciamento de tempo. Cada início de atividade dentro das áreas de gestões envolve um plano, né? Como é que eu vou gerenciar os meus riscos? Por meio de que metodologia? Dentro da literatura, eu tenho N metodologias para gerenciamento de riscos. Eu vou escolher uma e vou trabalhar com ela dentro da minha empresa. Uma vez que eu escolha o método de gerenciamento, eu vou identificar os riscos, né? Quais são os riscos individuais e gerais do projeto, bem como suas características. Aqui incluem-se oportunidades e ameaças também. Então, você tem risco de atraso no projeto, risco de alguém pedir demissão durante o decorrer do projeto, né, um risco individual como esse, de demissão, risco de atraso no projeto, é um risco geral, né? Então, por quê? Porque a gente viu, né, das três áreas, o tempo é uma das principais. Você atrasa, isso ocasiona problemas em cascata, problemas generalizados. Outra tarefa, né, outra atividade envolvida, agora de uma forma mais particularizada, é a análise qualitativa dos riscos. Então, agora a gente vai olhar para cada risco individual, identificado, e vai analisar sua probabilidade de ocorrer e seus impactos dentro do projeto. Então, por exemplo, quando alguém pede demissão no seu projeto, né, esse é um risco individual. E aí, qual que é a vacina? Como você reduz essa ameaça? Depende do tipo do projeto, mas o compartilhamento de informações, né, que a gente viu lá na gestão de comunicação entre o time, por que ele é importante? Porque todo mundo tem que saber o que todo mundo está fazendo e, de certa forma, as pessoas têm que ter ali uma capacidade multidisciplinar, ou seja, às vezes uma pessoa é muito boa na parte de artes do seu website, do curso que você está construindo, do e-book, mas você não pode ficar dependente dessa única pessoa. Então, é bom você ter uma pessoa parceira que tenha as mesmas capacidades e que esteja por dentro também do trabalho do seu colega. Porque aí, se o colega, por exemplo, pede demissão ou precisa se ausentar por motivo de saúde, por exemplo, uma outra pessoa pode estar tomando frente do trabalho do colega, sem necessidade de passar por todo o processo de treinamento e de aprendizado, ou você precisar contratar uma nova pessoa. Essa é um risco que pode acontecer, e uma forma de lidar com esse risco é esta que a gente descreveu. Outra tarefa é a análise quantitativa dos riscos, avaliar em números quais impactos os riscos individuais priorizados, né, anteriormente podem acarretar no projeto. Uma vez que você identifica os riscos, é importante até você categorizar eles em prioridade. Prioridade máxima são aqueles que, se acontecer, você precisa considerá-los em primeiro lugar. Né? Então, de repente, um ataque hacker ao seu curso online, a página online do seu curso, como é que você... Isso é um risco que pode acontecer, e é um risco muito preocupante, né? Um risco geral, aí que é passível de um monte de riscos individuais que vem antes, né? E como é que você faz para controlar esse tipo de situação?
Daí a gente tem ali, então, essa pergunta, como é que você faz para controlar, né? Então, você tem que planejar as respostas aos riscos, como a próxima tarefa, desenvolver alternativas, estratégias e ações para lidar com os riscos, implementar essas respostas, colocar em prática as respostas planejadas. Então, num ataque hacker, quais são as respostas que você vai colocar? Você vai ter alguma barreira, algum software, alguma empresa que vai te fornecer uma camada de proteção, ou seu próprio hardware, a forma como você está pensando de disponibilizar, ela já é segura, a sua página, o seu curso online. Então, depois disso, né, que você já tem alternativas e estratégias para lidar com riscos e já tem ali uma verificação quando essas alternativas e estratégias são colocadas em prática, você vem para a fase de monitoramento, identificando o melhor momento para executar uma resposta planejada aos riscos. Então, no caso do ataque hacker, né, em qual momento é o mais interessante você ativar a proteção do seu sistema? Quais são os gargalos que precisam ser supridos ou atendidos antes que um problema aconteça. Aí a gente tem mais um tipo de gestão, que é a gestão de aquisição. Na gestão de aquisição, a gente tem como sendo a área do conhecimento que auxilia na decisão de fazer ou comprar e trata do relacionamento com os fornecedores. E agora, de uma forma bastante criteriosa, você vai estabelecer uma série de normas para comprar produtos e contratar serviços externos à equipe do projeto. A gestão de aquisição. Para o desenvolvimento dos projetos, será preciso adquirir recursos materiais, bens e serviços. Agora, de uma forma muito mais detalhada, nós temos que o processo de aquisições do projeto ocorre determinando o que, quando e como comprar ou adquirir bens e serviços externos à organização. Nós tínhamos lá a gestão de recursos, né, gestão de recursos humanos e físicos, e aqui a gente está tendo a gestão de aquisição, a gestão de compra, né, do que você precisa adquirir, por exemplo, para fazer uma capacitação com o seu grupo dentro da gestão de pessoas. Na gestão de aquisições, nós temos como responsabilidades o que a gente precisa adquirir no planejamento de aquisições, como a gente vai adquirir, quais são os fornecedores dos meus insumos. Eu vou ter ali uma seleção, uma resposta, quais são os fornecedores que realmente eu vou trabalhar neste projeto, tem-se um contrato, e aí depois eu administro como é que os produtos estão chegando, né, esses insumos estão chegando à minha empresa, fazendo monitoramento de desempenho e mudanças e correções quando for necessário. Então, talvez eu precise antecipar, ou eu precise postergar o recebimento de um produto, porque talvez não seja interessante, não seja o horário, e fazer o encerramento, já que é contratual, deve existir um encerramento, né, de aquisições em determinado momento do projeto. Em termos de atividades, a gente tem de uma forma mais sequencial sendo colocadas aqui. Então, primeiro, a gente planeja o gerenciamento de aquisições, documentando as necessidades, as decisões de compra, como é que elas vão se dar, de que forma você vai comprar, qual é a maneira de pagamento, entra em contato com o vendedor e estabelece os contratos, aquele que foi selecionado, monitora e encerra os contratos no seu devido tempo. E a gente tem aí mais um tipo de gestão, agora chamada de gestão de partes interessadas, né? Agora aqui a gente vai colocar dentro de um desenho do projeto quais são todos aqueles grupos que fazem parte e que precisam ser comunicados, precisam ser ouvidos, precisam trabalhar de forma cooperativa com você no desenvolvimento do produto. Então, o gerenciamento das partes interessadas é a área de conhecimento que busca identificar todas as pessoas, né, além de pessoas físicas, indivíduos, a gente também tem grupos e até empresas, que eles chamam aqui de entidades, que fazem parte e podem afetar o projeto ou serem afetadas por ele. Nessa área são analisadas as expectativas dos stakeholders, que são todos esses grupos e organizações,
E desenvolvidas estratégias de engajamento, de como as pessoas podem participar de uma forma mais efetiva. De uma outra forma de definição, a gente tem que a gestão de partes interessadas consiste em processos requeridos para identificar, planejar, gerenciar e controlar as partes interessadas de um projeto. Essa área do conhecimento é responsável pela gestão da interação com os stakeholders, com as partes que estão interessadas no seu projeto. Ele diz aqui quais são as responsabilidades de uma forma mais geral, identificar quais são as partes interessadas, ou seja, identificar quais são as pessoas, grupos, organizações e qual é a influência da participação dessas pessoas no projeto. A partir daí, né, você já sabe quem são as partes interessadas, eu preciso gerenciar o envolvimento e engajamento. Como é que a comunicação vai se dar, e algumas pessoas têm determinados requisitos que precisam ser atendidos, outras têm outros requisitos, e qual é a opinião mais importante desse grupo de pessoas que eu preciso trazer para o meu produto. Então, com isso, eu vou fazer o ajuste de envolvimento das pessoas com o projeto, engajamento delas, né, ajustando a interação, caso seja necessário. Ele diz aqui, agora de uma forma mais segmentada, né, quais são, em passo a passo, quais são as atividades envolvidas. Primeiro, identificação de partes interessadas, a gente chama de essas partes de stakeholders. Quais são elas? Quais são as suas necessidades, tanto de informações que devem ser repassadas, como informações que são coletadas a partir delas, que são importantes para o projeto. Depois a gente faz o planejamento do engajamento dessas pessoas, como é que eu faço para envolvê-las no projeto, lembrando que a comunicação é uma das bases, né, do desenvolvimento ágil, então eu preciso saber como é que essas pessoas recebem informação e como que a opinião delas reflete no meu produto, no projeto. E para isso eu vou fazer o gerenciamento das partes interessadas, gerenciando o engajamento e monitorando o engajamento dessas partes, levando em consideração aquilo e questões que forem surgindo a partir dessas partes interessadas, é porque nós lidamos muito com pessoas, e pessoas mudam de opinião o tempo inteiro. Mesmo que essas opiniões estejam expressas em contratos, às vezes a gente não pode ser tão rígido e tem que fazer algo de forma mais maleável para tentar ajustar com aquilo que uma parte interessada, seja uma empresa que te encomendou o produto, seja o grupo social para qual esse produto está destinado, a gente tem flutuações ali na zona de interesse que podem levar a mudanças de opinião, e essas mudanças têm que ser controladas e monitoradas para que o engajamento seja mais interessante. E aí a gente termina aqui dizendo que as 10 áreas do conhecimento são tão importantes, né, porque são utilizadas na maioria dos projetos, e elas têm uma relação muito intrínseca entre elas, né? Quando a gente fala de tempo, a gente começa a divagar e pensar que gestão de tempo, o que acarreta nos outros é muito conectado. Gestão de partes interessadas, aquisição, gestão de pessoas, gestão do que vai fazer. Então, isso tudo a gente vê no dia a dia de uma empresa, mas na gestão de projetos, de produtos digitais, a gente está pensando em fazer com que essas áreas sejam divididas e que eu tenha ali documentos de controle, tenho metodologias do que fazer, né? Sempre aquela questão do quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer e o que vai ser feito, né? Expresso de uma forma de método, que é o que a gestão de projetos, que é o que o PMBOK traz para a gente. Então, aqui a gente encerra essa varredura que a gente fez, passando pelas áreas de gestão de projetos. É claro que é importante que vocês façam a leitura do material de leitura obrigatória, também do que é indicado para vocês lá na curadoria, para ter mais informações a respeito de cada uma dessas áreas. O PMBOK é um documento bastante extenso, né, que precisa ser lido com cuidado. Caso você se interesse por fazer uma imersão maior em cada uma dessas áreas.
E é isso, pessoal. Eu encontro vocês no próximo módulo, que é o nosso módulo 3. Ok? Até lá.